Bom dia! Hoje é terça-feira, 18 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre o combate ao crime organizado. Só quando falamos no combate aos cassinos, em pouco mais de 3 anos, o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, fechou mais de 150 espaços que exploravam os jogos ilegais. De 2014 até os primeiros meses deste ano, foram apreendidas quase 3.000 máquinas caça-níqueis. Para tratar do tema, eu recebo o promotor de justiça do GAECO, Silvio Dicilo Leite Lobé. Doutor Silvio, seja muito bem-vindo à nossa bancada. Muito Obrigado, bom dia. bom dia. E também o vice-presidente da OAB Santos, Matheus Guimarães Cury. Doutor Matheus, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia, é um prazer estar aqui. E você que acompanha o nosso programa e quer interagir com os nossos convidados, já sabe o nosso canal. Nosso WhatsApp é o 13 98877 9496. Doutor Silvio, ao longo desses 3 anos, o que as investigações sobre esses cassinos demonstraram? Bom, elas demonstram uma insistência das pessoas ligadas ao jogo de azar em manter essas atividades, não obstante todas as apurações, as operações realizadas. E demonstra também, que acho que é o aspecto mais preocupante, a questão da corrupção policial que está relacionada a essa exploração de jogos de azar aqui na Baixada Santista. Quando a gente fala de corrupção policial, e é importante que isso venha esclarecido da forma com um promotor que atua firmemente nesse combate, para que as pessoas entendam por que a gente pode afirmar que há corrupção quando a gente trata de jogos de azar. Bom, antes de mais nada, essa afirmação não significa uma generalização. Claro, sem dúvida nenhuma. Todas essas atuações do GAECO, elas são feitas sempre em parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, dependendo do caso. No entanto, as investigações, e temos vários casos já em andamento aí demonstram isso, que existem policiais... Maus policiais, inclusive ocupando cargos... pelo menos ocupavam, na época das investigações, cargos de relevância, de chefia, de confiança, com envolvimento direto com essas pessoas que participam da exploração dos jogos aqui na Baixada. E isso, de alguma maneira, levava ao favorecimento, a gente pode dizer, de informações privilegiadas. Esses maus policiais, inclusive, acabavam repassando informações privilegiadas. Isso leva a uma deficiência do controle da atuação policial na repressão dessas atividades, mas tem esse outro aspecto também. Uma operação que o GAECO deflagrou em 2015, por exemplo, levou para a prisão na época um policial militar que era o coordenador do Copom, que é justamente o setor da polícia que recebe as denúncias. Sim. E as investigações demonstraram, isso ainda está em andamento, que ele repassava imediatamente essas informações para os responsáveis pela exploração de jogos, e a hora que a equipe da Polícia Militar chegava no local para atuar da forma correta, esperada, essas máquinas já tinham sido retiradas, o local já tinha sido fechado, ou máquinas tinham sido substituídas por outras que já não estavam mais em funcionamento. Isso esvaziava e ainda tinha um aspecto ainda mais preocupante, porque além de avisar as pessoas sobre as denúncias, eles ainda repassavam os telefones dos denunciantes para essas pessoas, e não raras vezes essas pessoas sofriam ameaças posteriores por parte das organizações criminosas. Quando a gente fala em organização criminosa, a gente pensa em toda uma estrutura, né? A gente pensa em pessoas altamente organizadas, altamente armadas. Como a OAB pode, ou como a OAB já contribui, doutor Matheus, com o foco no combate ao crime organizado? Nathalie, a OAB está sempre à disposição das instituições sérias desse país no combate à criminalidade, desde que, evidentemente, respeitadas
as garantias constitucionais, que são inerentes a cada cidadão, as prerrogativas profissionais dos advogados e os direitos humanos. Então, a OAB, inegavelmente, é uma instituição forte, né, e sempre colabora. A OAB não tem a função de investigar, muito menos de apurar. Ou, né, de punir, né? Ou de punir, exatamente. Mas a OAB, como instituição, sempre procura debater, abrir as portas para a sociedade, né? A OAB é parceira da sociedade e tem todo o interesse, evidentemente, de esclarecer esse tipo de atividade que, além de ser muito custoso ao Estado, reflete na vida do cidadão, né? Porque geralmente quando a gente fala em jogatina, em jogos de azar, a gente encontra muitas pessoas que são dependentes, né? Os jogos de azar estão proibidos no Brasil, isso é importante deixar muito claro, foi permitido durante um tempo, hoje é totalmente proibido. E a gente trata com um segmento da população que muitas vezes perdeu tudo para essas casas, né, doutor Silvio? Um reflexo disso é que boa parte das denúncias que chegam para a gente, na verdade, são familiares que falam, olha, vocês precisam atuar em tal local porque minha mãe vai lá todo dia, gasta todo o dinheiro, ou porque meu irmão está perdendo tudo lá. Isso não é um fato raro de acontecer, da gente identificar nas denúncias que chegam para a gente. Doutor Matheus, pegando o gancho do que o doutor Silvio falou com relação à corrupção, e a gente sabe que não é generalizado e nós não podemos de fato generalizar, eu costumo dizer que em todos os segmentos existem as maçãs podres, né? E é por isso que as instituições sérias estão aqui para combater e para identificar. No caso, como que a OAB age no caso da identificação, por exemplo, de um advogado inscrito na ordem ser citado e ser comprovada a participação dele, por exemplo, num esquema de jogo de azar? Qual é a atuação? Como é que acontece isso dentro da OAB? Respeitado o contraditório e a ampla defesa, que todo cidadão tem direito, a OAB pune o advogado. São centenas de punições todos os meses, né, inclusive com exclusão dos quadros, se for o caso de exclusão. O que eu tenho a dizer é que o advogado que eventualmente participa de uma ação criminosa, se isso ficar evidentemente amplamente demonstrado e comprovado, ele deixa de ser advogado. Ele passa a ser um criminoso. Ele passa a ser um criminoso. Assim como qualquer outro profissional de qualquer outro escalão, como o judiciário, Ministério Público, policiais, que agem dessa forma, deixam de ser profissionais, né, e passam a ser criminosos. Então, a OAB tem um Tribunal de Ética e Disciplina. Os juízes, quando verificam o cometimento de um crime por parte do advogado, eles de ofício, né, comunicam à OAB que imediatamente instaura um procedimento, né, e respeitado, evidentemente, o contraditório e a ampla defesa. No caso de exclusão, isso é definido pelo Conselho Seccional da OAB. Todo mês o Conselho Seccional se reúne e todo mês expulsam dezenas de advogados que eventualmente são maus advogados que eventualmente se cruzam a linha, né? Passam a linha do bem e vão para a linha do mal. Doutor Silvio, o perfil do dono desses espaços, qual é dos cassinos? A gente consegue traçar um perfil? Normalmente, nos cassinos, essas pessoas não são facilmente identificadas. Isso demanda investigações mais aprofundadas, inclusive com interceptações telefônicas, até a gente chegar a essas pessoas. A hora que você identifica são pessoas que têm uma postura de empresários aqui na cidade, que moram em bairros bons, em apartamentos milionários. Esse é o perfil dos empresários que estão por trás do jogo, né? A gente pode dizer que, além da corrupção, há também um esquema complicado e muito sério de lavagem de dinheiro? Isso, está diretamente relacionado, porque todo o dinheiro dessas pessoas vem da exploração do jogo, ao menos a maior parte do dinheiro dessas pessoas, e eles precisam de alguma forma justificar a forma como eles adquirem o patrimônio que eles ostentam aqui na cidade, né, perante a sociedade. Então, a gente pode afirmar que é inevitável que tenham esquemas de lavagem de dinheiro relacionado à exploração dos jogos.
quando a gente fala em corrupção, lavagem de dinheiro, a gente automaticamente vai avançando para outros crimes, né? Nós podemos dizer que essa lavagem de dinheiro, essa corrupção, contribui também com um mercado ainda mais perigoso, como, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas? Existem informações nesse sentido. No entanto, nós não podemos afirmar com base em investigações já realizadas aqui na Baixada Santista essa relação direta entre o tráfico e a exploração dos jogos de azar. Qual que é a tua opinião, doutor Matheus, com relação a essa ampliação, vamos dizer, ramificação, né, dos jogos de azar? Então, eu acho que, assim, a clandestinidade imposta pelo jogo é muito parecida com a clandestinidade do tráfico de drogas, né? Em ambos os casos, tanto no jogo como no tráfico, os exploradores precisam de consumidores, né, de pessoas que gostam de jogar, pessoas que gostam de usar drogas, né, assim, mas o pior da exploração do jogo são os crimes mais graves que tem por trás, como você bem falou, a corrupção, a lavagem de dinheiro e pode ser que tenha até tráfico de drogas e armas. Esses crimes são piores que a própria exploração do jogo. Isso por quê? Isso por conta da clandestinidade. A clandestinidade faz com que outros crimes sejam praticados. Talvez, se o jogo não fosse clandestino, e a mesma relação se faz com as drogas, né, esses crimes tão ou mais graves do que a própria exploração seriam ao menos minimizados. Então, é evidente que sempre vão ter pessoas que vão jogar, né? Jogar, para alguns, dá prazer. Elas não vão deixar de jogar porque é ilegal. Elas vão continuar jogando. Assim como fazem os consumidores de drogas. Eles não vão deixar de usar drogas porque é crime ou porque é ilegal usar drogas. Usam drogas porque gostam, porque têm o prazer de usar ou porque são dependentes químicos, né? O jogo é a mesma relação. Ou a pessoa tem o prazer ou é dependente do jogo. Né? Então, eu não tenho dúvidas de que, com o tempo, e evidentemente, depois de muita discussão, o melhor caminho é a legalização. Desde que bem regrado. Né? Vamos aproveitar o gancho que o Dr. Matheus deu no final, desde que bem regrada. Claro. Porque essas pessoas que hoje exploram já eram pessoas que exploravam antes da proibição. Antes da proibição, exatamente. E, muito provavelmente, são pessoas que vão vir a explorar em caso de legalização. Hoje, elas exploram o jogo de forma clandestina, corrompendo agentes públicos, e nós não temos nenhuma garantia. Podemos dizer até que é muito provável que eles vão continuar fazendo isso em caso de legalização. Vão partir para a sonegação, vão continuar corrompendo. Que era o que acontecia, né? Que era o que a sonegação fiscal talvez fosse um dos crimes mais praticados quando o negócio era autorizado, né? Legalizado. Que decorre justamente, de um lado, da deficiência do Estado em fiscalizar, a contento, agravado isso pela questão da corrupção de agentes públicos. Essa deficiência em fiscalização e essa facilidade na corrupção de agentes públicos, eu acho que demonstra, inclusive, um problema mais sério e mais grave que está dentro da remuneração do agente público e da valorização desse profissional. Vocês concordam com isso? Preparação e cultura também. Acho que, principalmente policial, no Brasil, convenhamos, ele é mal preparado, né? E a cultura do nosso país, que lamentavelmente é de uma má educação, muitas vezes, né? É fácil o agente público se corromper aqui. Mas, como o doutor Silvio falou, não podemos generalizar, tem profissionais bons. Claro. Né? Mas eu acho que pior, acho que acima da remuneração, a remuneração realmente é ruim, é deficiente. Mas acima disso, eu acho que um pouco da brasileiro, o brasileiro tem essa cultura mesmo. E eu acho que a Lava Jato mostrou muito isso, né? Nós tivemos grandes empresários nos seus momentos de delação dizendo que corrupção é uma cultura praticada no Brasil. E a gente não pode aceitar isso, né, doutor? Não, de jeito nenhum. Não é uma coisa também que se muda de uma hora para outra, né? Dia. É um processo que precisa ser contínuo, inclusive com
trabalho sério da imprensa, discutindo e debatendo esses temas, né? Mas eu concordo inteiramente com o Dr. Matheus. A questão da remuneração é óbvio que o policial ganha mal, especialmente aqui no estado de São Paulo, por ser o estado mais rico da federação. Mas isso tem muito mais a ver com a cultura e também, muitas vezes, com o caráter da pessoa, né? As pessoas, o perfil dos agentes públicos que são, ao longo desses anos, né, que vocês vêm investigando esse tipo de crime, que é a exploração de jogos de azar, o perfil do agente público pego cometendo o crime, qual é? Ele demonstra isso, essa questão de cultural, essa questão de eu não vou ser pego porque eu sou agente público, se esconde atrás da tutela, da chancela do Estado? Então, o perfil do agente público que se envolve nessas questões da corrupção, ele não é facilmente identificado. Na verdade, muitas vezes... É uma pessoa acima de qualquer suspeita? É um policial que fora dessa questão, até demonstra serviço. A gente não vou aqui fazer uma análise psicológica, mas eventualmente até como uma forma de álibi, né, dessa sua atuação irregular. O que a gente já identificou também é que o policial que pega a propina do A, muitas vezes ele atua de uma forma bastante incisiva contra o B, até por interesse do concorrente. Então não dá para a gente afirmar que é um policial relapso, olhando o policial falar esse aqui é corrupto, esse aqui não é. A gente pode dizer, inclusive, que existem essas facções dentro dessas organizações. Se ele age, ele facilita para o A, mas dificulta para o B. Né? Não, a gente pode dizer que é uma segmentação dentro desse crime. Sem dúvida. Isso não é só na questão da exploração. Isso a gente vê, inclusive, no combate ao tráfico de drogas. O policial que vai num determinado ponto de tráfico 1, 2, 3 vezes, porque ele está querendo valorizar o preço que ele vai cobrar num segundo momento do traficante, que é o dono daquele ponto. Agora a gente vai falar de segurança pública. Santos é a 10ª cidade mais segura do país. Pelo menos é o que indica um levantamento divulgado recentemente pela revista Exame. A pesquisa também coloca a cidade como a 5ª mais segura do estado. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Eu não concordo, essa pesquisa deve ser refeita, porque o que eu tenho de amigos, essa semana mesmo, eu presenciei uma moça que tinha acabado de ser assaltada na rua onde eu moro e está muito violento. Não concordo com a segurança aqui da Baixada, não, tá? Eu acho que nós estamos muito vulneráveis. Está mais seguro agora, né? Que antigamente era perigoso andar mais de tarde, né? Que era assaltado, tudo, né? E agora, um tempo para cá, melhorou muito com a polícia militar, né? E tá sempre fazendo a ronda, né? A polícia militar, a guarda municipal, né? Também está protegendo os andarilhos, os usuários, né? A gente está mais seguro, né? Eu vejo que está muito precária a segurança aqui na cidade. Muito assalto, inclusive essa região aqui do centro já foi assaltada. Eu acho que tem muita gente andando assim, né, desocupados, né? E muita gente com medo mesmo de ser roubado. A gente não sente isso, não consigo sentir realmente Santos como uma das 10 cidades mais seguras. A sensação de segurança ainda é bastante, principalmente aqui no centro, né, de Santos, onde eu tenho comércio, a gente vê vários moradores transitando e se marcar bobeira eles levam as coisas mesmo. Pessoas foram assaltadas aqui em volta, comércios, né, então a gente vê realmente uma certa sensação de insegurança e eu me vejo surpreso com essa pesquisa. A gente tem um pouquinho de segurança em determinados locais e horários, né? Mas comparado com outras cidades, eu acho que Santos ainda tem uma qualidade de vida boa e de segurança razoável. Eu estou feliz, porque a gente pode sair tranquila, pelo menos eu saio tranquila, sem medo de nada. Perigo existe em todos os lugares, mas eu acho que aqui ainda está melhor para se viver. A pesquisa analisou mais de 700 cidades, com base em 70 indicadores, entre eles a iluminação das vias e os investimentos em segurança pública. No levantamento apresentado no ano passado, Santos ficou com a 29ª colocação.
O secretário de Segurança do município acredita que, além do investimento nas câmeras de monitoramento, outro fator que levou a cidade a subir no ranking foi a arquitetura urbana. Poucas pessoas talvez atentem para isso, mas na medida em que você tem uma cidade funcionando melhor, uma cidade bem asfaltada, bem sinalizada, iluminada, com serviços funcionando, isso também converge de forma decisiva para a melhoria da segurança pública. A gente tem muito que caminhar, a gente sabe que parte da população ainda não percebe esse tipo de melhoria, mas isso é muito natural, porque existe uma expectativa em relação à segurança, muitas vezes condicionada por notícias, por fofocas, por vizinhos e assim por diante. Então a gente tem que baixar um pouquinho a bola e centrar nos problemas e focar e resolvê-los. Vocês se sentem seguros em Santos como cidadãos? Que a gente pode, acho que a gente pode dividir a cidade em mais de uma área, né? É óbvio que a gente caminhando na orla da praia, a gente se sente relativamente seguro. Mas em outras regiões a situação ainda tem muito a avançar. Eu acho que isso vem de encontro justamente ao que o Coronel Delbel falou. É um caminho a ser percorrido. A população realmente ainda não sente os efeitos, por exemplo, de ações como as câmeras de monitoramento, que são importantes, né? É importantíssimo para o combate ao crime, mas a segurança pública é muito mais do que câmera, né, doutor Matheus? Sim, até porque não tem câmera na cidade inteira, né? O doutor Silvio falou, você se sente seguro na hora da praia, mas tem regiões escuras, periféricas, e que realmente existe uma sensação aí de insegurança, né? E é claro que as câmeras contribuem. Santos é um pouquinho mais policiada do que as outras cidades da Baixada Santista, estão comparando até por ser a cidade polo, né? A cidade polo, mais populosa, com maior número de habitantes fixos, né? Outras cidades da região têm habitantes, muitos turistas, né? Que tem períodos sazonais, né? de habitação. Então Santos realmente tem mais estrutura, tanto na parte de câmeras como na parte de policiamento. Não tenha dúvidas que é um pouco mais segura do que as demais cidades da Baixada Santista. Mas eu não tinha ideia desses números, realmente. A gente precisa, apesar de estarmos entre os 10, a gente precisa lutar para estar no ranking dos 3 primeiros, né? Eu acho que daí vai ficar bom. Ou de primeiro mundo, né? Ou de primeiro mundo, exatamente. E abrimos o segundo bloco falando sobre a prisão do traficante procurado pela Interpol em 52 países e que foi encontrado, veja só, em um condomínio de luxo em Peruíbe. Fábio Dias, de 31 anos, fazia parte de uma organização criminosa que usava o Porto de Santos para vender drogas. Com base no mandato de prisão que foi expedido contra ele, nós fomos até a casa onde ele estaria, supostamente ele estaria, e de fato ele nos recebeu, confirmou sua condição de procurado e permitiu que entrássemos e vasculhássemos a casa em busca de mais documentos e outros produtos de ilícito. O que mais foi encontrado com ele no local onde ele estava? Encontramos diversos documentos falsos no nome dele, encontramos contabilidade, documentos de contabilidade do tráfico de drogas e dinheiro. Trouxemos tudo aqui para a Polícia Federal, onde vai ser tudo anexado ao processo. Ele faz parte de um esquema, de uma quadrilha? Como que a Polícia Federal caracteriza isso? Perfeito. Em 2014, a Polícia Federal conseguiu desmantelar parte da quadrilha, apreendendo 23 pessoas e apreendeu 3,7 toneladas de cocaína. Ele foi indiciado juntamente, foi indiciado juntamente por ser um dos mentores dessa rota de drogas, por isso ele é procurado em vários países. Ele é mentor da rota, então ele nos informou numa conversa de que ele não mexe mais pessoalmente com o tráfico, mas embora ele tenha criado essa rota, ele recebe algo em torno de 500 a 600 mil reais por mês. 500 a 600 mil reais por mês, mais de R$500 mil por mês, sendo só o mentor da rota, né? É aquilo que a gente estava falando sobre o perfil de quem, né, gere os negócios dos cassinos, é mais ou menos o mesmo perfil do Fábio, que foi preso. Ele não vende mais a droga, ele não comete mais o crime, mas ele articula e pensa tudo. Vamos botar os pingos nos is, né?
O fato dele não botar a mão na droga... Não significa que ele não seja o criminoso, né? Que ele não seja o traficante. Ele controla todo o negócio. Isso é uma realidade que desde traficantes menores a gente já vê hoje. O traficante que controla o tráfico na favela do México 70, por exemplo, não espere que você vai prendê-lo com uma quantidade de droga, com uma arma de fogo, porque ele não vai se sujeitar a isso. Ele tem pessoas que vão fazer isso para ele. Tanto que ele estava num condomínio de luxo, uma casa num condomínio de luxo em Peruíbe, provavelmente curtindo férias. Chamou minha atenção porque uma operação nossa já antiga, mas o processo de lavagem está em fase final, o processo de tráfico já tem inclusive condenações. Uma residência nesse mesmo condomínio que está sequestrada, em vias de ser perdida para o Estado, de um traficante que atuava aqui no Morro do José Menino em Santos. Vamos olhar com mais cuidado, né, para esse condomínio. Quando a gente pensa na prisão do mentor, embora não vá acabar com o negócio, a gente sabe que quando cai um, já tem um outro, né? A gente pode dizer que, apesar de não acabar, é um golpe importante, doutor? Sim, com certeza a polícia faz o seu papel, que é prender aquele que foi condenado por uma operação importante aqui na região, que foi a Operação Versi, né, e que acabou prendendo aí mais de 20 pessoas envolvidas. 23 pessoas, quase 4 toneladas de cocaína, né? Com tráfico e com associação para o tráfico. Inclusive, dessa operação tem desdobramentos em outros estados, como no Mato Grosso e etc. Dessa operação saíram grandes operações em outros estados. Então, claro que é um golpe importante. Mas, mais uma vez, é o que nós falamos sobre o jogo, né? A clandestinidade impõe não só a prática do crime de tráfico, mas outros tantos crimes, até mais graves do que o próprio tráfico, como, por exemplo, o homicídio. E a própria corrupção, que apesar da pena ser mais leve, eu acho mais grave do que o próprio tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, etc. Então, talvez, há de se pensar e se discutir muito isso em sociedade, mas é importante que a sociedade discuta essa situação. Droga existe desde que o mundo é mundo e essa guerra contra as drogas ninguém vence, né? Então, talvez esteja na hora de pensarmos aí numa forma de se legalizar, o controle pelo Estado. Aliás, existem exemplos, né, de alguns países onde a droga é legalizada, é feita de uma maneira controlada, de uma maneira organizada, e que os índices de criminalidade diminuíram muito, né? Nesse aspecto você é obrigado a discordar do Dr. Matheus, que eu sou visceralmente contra a legalização das drogas, ao menos falando assim de uma forma ampla. É uma discussão longa, né? Boa e ampla. Talvez até bastante. Talvez até para a gente vai render até um outro programa. Mas países muito mais sérios que o nosso, como a gente estava comentando aqui no intervalo, né, que legalizaram, ainda estão enfrentando problemas e muitos estão retrocedendo nas suas políticas de legalização, né, porque os resultados realmente, de uma forma geral, eles não são bons. Não são? O que esses resultados demonstram, doutor? Demonstram aumento do índice de usuários, de doentes decorrentes do uso de droga, né? Os níveis de violência, em muitos casos... Aumentaram? Isso daí é a realidade do Uruguai, por exemplo, que legalizou recentemente, durante o governo do ex-presidente, fugiu o nome dele agora, já está retrocedendo em algumas políticas que foram adotadas. Quando a gente pensa em, por exemplo, o Uruguai, ele é muito parecido com o Brasil, né? A gente pode pensar em algumas características, respeitando as características aqui. Bem menor. Bem menor. Mas nós tivemos, por exemplo, a gente tem, por exemplo, na Holanda, né, que a droga em Amsterdã, que a droga é liberada, e é um país que a gente pode dizer que é de primeiro mundo, né? É diferente do Uruguai, que está para e passo aí com o Brasil. Essa legalização também passa por uma questão de mudança cultural? O Uruguai, embora seja um país da América Latina, além de ser um país muito menor do que o Brasil, é um país com um nível cultural muito mais elevado que o Brasil, de uma forma geral. De uma forma geral, sim. Então,
vamos dizer assim, você estaria muito mais propenso a dar um passo nesse sentido. Eu acho que nós temos outras prioridades para atacar aqui no país, antes de pensar em legalizar as drogas. Quando eu falo em legalização, o Dr. Silvio falou muito bem, não dá para comparar com países pequenos, sim, como a Holanda, como o Uruguai, e eu já falo pensando em longuíssimo prazo, porque a discussão precisa persistir e hoje, por exemplo, nós não estaríamos preparados para isso. Não, jamais. Até pelas dimensões, pelo aspecto cultural, pela falta de educação. Não, pelas organizações criminosas que existem no Brasil, que comandam os presídios. Mas um passo importante seria, por exemplo, a descriminalização do porte de entorpecente para consumo pessoal. O usuário de drogas não pode ser tratado mais como um criminoso. Esse é um passo importante. Num segundo passo, desde que haja muita discussão, nós podemos pensar numa legalização com controle absoluto do Estado, tanto de qualidade da droga como distribuição, de recolhimento de impostos, etc. Tratamento dos doentes. O combate ao tráfico não tem fim. Os Estados Unidos já se renderam ao combate ao tráfico, sempre foram inimigos número 1 do tráfico. Já estão, em determinados estados, legalizando alguns tipos de droga, como, por exemplo, a maconha. Então, é uma guerra sem fim e que traz fartos lucros para os traficantes. Enquanto os traficantes tiverem fartos lucros com o tráfico de drogas, essa organização criminosa que domina o país só se fortalece. Porque é a partir do tráfico que eles se alimentam. E é a partir do tráfico que eles cometem tantos crimes. Então, é difícil. É uma coisa a se pensar a longuíssimo prazo, porque o país não está preparado, mas quando a gente pensa nas mazelas do Brasil, na cultura do brasileiro, e a gente pensa em como o nosso país está sendo gerido, a gente fica com um pouco de medo, né, dessa legalização cair na mão e as organizações criminosas que hoje dominam de uma maneira clandestina acabem tomando conta do nosso país, né? Daqui a pouco estão financiando campanha para o Congresso, para a presidência. E antes de retomarmos nossa discussão central, vamos falar do frio. A previsão do tempo dessa vez estava certa. Hoje, levantar da cama foi um pouco mais difícil. Em Santos, a temperatura não deve ultrapassar os 19 graus. Há previsão de chuva durante todo o dia e de ressaca. O mar já está mais agitado e o pico da maré deve acontecer ao meio-dia, com possibilidade de alagamentos em alguns pontos, inclusive na Zona Noroeste. A Defesa Civil está fazendo monitoramento constante. Na travessia de balsas entre Santos e Guarujá, apesar do vento, ainda não houve paralisação das operações. É bom que quem nos assiste entenda que quando o vento fica muito forte, a balsa tem que ser paralisada por uma questão de segurança. Aí a indicação é ir pela rodovia mesmo. No momento são 6 balsas e 15 minutos de espera dos dois lados. No litoral sul, em Itanhaém, a mínima é de 14 graus e em Mongaguá não deve ultrapassar os 19 graus. Essa friaca deve seguir até quinta-feira aqui na Baixada Santista. Agora vamos falar da campanha de segurança nos trilhos feita pela empresa que opera o VLT. O objetivo é alertar sobre a importância de respeitar a sinalização e não invadir a área por onde os vagões passam. A orientação aconteceu próximo ao lugar do atropelamento, no início da linha amarela em São Vicente. É proibido transitar no espaço dos trilhos, mas nem todos sabem disso. Seu José, por exemplo, só parou de andar para dar passagem ao VLT. O senhor acha que é liberado? O senhor mora aqui? Digo o povo que mora aqui, ó. Essas casas aí, tudo mora gente. Tem todo movimento, tudo aqui. Mas não é liberado não, seu José, não pode andar. Pois é, mas eu ando. Os ciclistas foram o foco desta terceira ação da campanha de segurança nos trilhos, realizada pela BR Mobilidade. 2 mímicos ensinavam de forma lúdica a população. O objetivo é reforçar que cada modal possui um espaço para ser usado e os trilhos são exclusivos do VLT. O foco da campanha é conscientizar tanto o pedestre quanto o ciclista a utilizar os meios para se locomover da maneira correta. O pedestre na calçada, o ciclista na ciclovia. Essa já é a terceira campanha que a gente está fazendo esse ano. Nós temos campanhas previstas até o final deste ano para poder conscientizar essas pessoas. Ao todo, 200 mil ciclistas utilizam a ciclovia do Itararé diariamente.
O movimento é mais intenso nos horários de pico. Seguir as regras é fundamental para evitar novos acidentes. Realmente muito perigoso, tanto ali mais para trás, não tem nenhuma cancela ali atrás também, sempre que passa ali é bem perigoso para olhar para os dois lados, às vezes você vai distraído, não olha. O senhor concorda que é perigoso andar no meio do trilho como muitos ciclistas fazem? Com certeza, eu mesmo sou contra. Para isso tem também, né, a ciclovia e tal, né, é por aí. Se existe ciclovia, se existe sinalização, ao pedestre e ao ciclista é preciso que haja a educação. Não é só motorista que precisa ter educação no trânsito, ciclista e pedestre também. Os acidentes acontecem muitas vezes por negligência do ciclista e do pedestre. Claro, temos sempre que cobrar a sinalização, a revitalização, mas a gente não pode deixar de olhar o outro lado, porque depois acaba que acontece um acidente como o que aconteceu, um adolescente de 15 anos morreu por provavelmente negligência e não falta de sinalização. E voltamos a conversar sobre o combate ao crime organizado com o promotor de justiça do GAECO, Silvio de Cilo Leite Loubé, e Matheus Guimarães Cury, vice-presidente da OAB Santos. Doutor Silvio, a lei com relação a... Voltando um pouquinho aos cassinos, a lei com relação à punição de quem é pego cometendo a prática de exploração de jogos de azar, ela é falha? É bom que a gente esclareça para o telespectador que quem é pego em flagrante comete uma contravenção penal, né? Não é um crime. É exatamente isso que eu ia falar. A nossa legislação nesse aspecto data da década de 40 do século passado. Hoje a gente pode dizer que, na verdade, o jogo de azar é praticamente um limbo jurídico, essa lei da contravenção penal. Porque a pessoa é pega uma vez, duas vezes, não é presa. Ela é levada até o distrito, assina um termo circunstanciado e vai ser chamada no fórum para fazer uma transação penal. O que é essa transação penal? É o pagamento de uma cesta básica, ou duas, ou três, dependendo do caso, para uma entidade beneficente aqui da cidade, ou eventualmente 1, 2, 3 meses de prestação de serviços comunitários. A cesta básica não é paga pelaquela pessoa que está respondendo, é paga pelo responsável pela exploração do jogo. Quem financia tudo. E 10 minutos da máquina de caça-níquel funcionando, paga e sobra a cesta básica. Então, não se sente nenhuma repressão efetiva. Por isso que a nossa atuação sempre busca aprofundar a questão da lavagem de dinheiro e da corrupção, porque aí sim a gente está tratando de crimes com penas que pelo menos podem, no caso de condenação, levar essas pessoas a cumprir algum tipo de pena e repensar eventualmente sua participação nesse tipo de atividade. Nosso Código Penal é bem antigo, né, doutor Matheus? Apesar de ser constantemente modificado, né? É importante, até pegando o gancho do doutor Silvio, que falou muito bem, realmente é uma contravenção penal e a consequência é pequena para quem explora o jogo, mas foi importante a mudança na lei de lavagem de dinheiro, que propiciou considerar como lavagem o dinheiro do jogo, porque antes não era. Antes a lei de lavagem trazia um rol taxativo de crimes, e dentro desse rol taxativo não tinha o jogo do bicho, até porque a exploração de jogo, até porque a exploração de jogo era legalizada. É mera contravenção penal também. E antes era legalizada também, né? Era só o bingo, né? O bingo, os demais jogos, ainda tinha o jogo do bicho e outros jogos clandestinos, além do bingo, né? Mas, enfim, essa mudança na lei de lavagem foi importante, porque o explorador passou, evidentemente que ele põe o dinheiro em algum lugar, então ele passou a ser responsabilizado pela lavagem, mas eu ainda acredito que a mudança de lei por si só não vai resolver. É uma satisfação barata que se dá à sociedade, mas não se resolve nada por conta dos fartos lucros, da facilidade de se explorar o jogo. Porque ainda que se tenha uma pena alta, atraído pelos fartos lucros, o explorador, o empresário vai continuar explorando. Assim como explora o tráfico de drogas. As penas são altíssimas e as pessoas continuam explorando o tráfico de drogas. Por quê? Em razão dos fartos lucros.
Então, eu acho que é evidente que precisa haver uma modificação legislativa, mas uma atualização, talvez. Mas isso por si só não talvez é o caminho. A gente volte, aí a gente volta na questão da legalização, né, dos jogos. E se a prestação jurisdicional continuar ruim, se os delitos não forem apurados da forma como tem que ser, a impunidade continuará vigorando, ainda que a pena seja alta. Vide os crimes hediondos, que têm penas altas e muitas vezes sequer são apurados. Né? Nós temos apuração aqui no Brasil por acaso. As apurações são feitas, com exceção de órgãos especializados, como o próprio GAECO, que traz investigações de inteligência, algumas delegacias especializadas. A regra não é essa. O doutor Silvio sabe muito bem que a regra aqui é processo por amostragem. As pessoas são presas por acaso na rua, né? E assim são feitas as apurações. Tanto que 90% dos homicídios não são apurados. O Fábio, que nós mostramos, o Fábio, traficante internacional, foi preso por acaso. Por acaso. Foi preso por acaso. Entendeu? Então, os processos são gerados por amostragem aqui. Então, quanto essa falha da prestação jurisdicional, e aí eu digo da polícia de investigação, da polícia judiciária persistir, a sensação de impunidade vai persistir. Doutor, desde o ano passado, quando um local é descoberto e é constatado que ali funciona a jogatina, as máquinas estão sendo destruídas, né? Antigamente elas eram simplesmente recolhidas, o que talvez facilitasse, inclusive, a volta do jogo. Vamos dizer assim, que tem uma terceira fase aí no meio dessas duas. Antigamente as máquinas eram apreendidas, levadas para as delegacias de polícia. Isso inviabilizava as delegacias. Veio uma resolução da Secretaria de Segurança Pública falando, a máquina não vai mais para a delegacia. O responsável lá no local é nomeado depositário e a máquina fica onde está. Isso facilitava muito a retomada das atividades. Então, a partir de mais ou menos um ano atrás, nas operações do GAECO especificamente, né, que não são a totalidade, há ações da Polícia Civil e da Polícia Militar também, a gente pede autorização judicial para destruir as máquinas assim que a perícia termina o seu trabalho e constata que realmente é uma máquina de jogo de azar. Estamos fazendo isso, mas estamos pensando já em evoluir também, porque isso não está impedindo que as atividades sejam retomadas. Geralmente esses imóveis são imóveis alugados, né? Não são casas próprias dos empresários ou dos laranjas dos empresários. As pessoas que alugam esses imóveis, elas podem ser responsabilizadas? Então, do ponto de vista criminal, a gente precisaria comprovar o vínculo que essa pessoa conhece, que essa pessoa sabe o que está acontecendo e de alguma forma está colaborando para essa atividade, exatamente. O que, no mais das vezes, não é o que acontece. Muitas vezes o proprietário nem aluga diretamente o imóvel, né? No entanto, já há algum tempo, tanto o Ministério Público, o GAECO, vamos dizer assim, como a polícia, comunica a promotoria de urbanismo aqui em Santos sobre as operações que são realizadas e através de inquéritos civis, esses proprietários são chamados, são cientificados do que está acontecendo no imóvel e a propriedade tem uma função social, né? E o que está acontecendo é que muitos desses proprietários estão assinando termos de compromisso, os TACs, né? Os TACs. Com a promotoria de urbanismo, se comprometendo a rescindir os contratos de locação e fiscalizar em caso de novas locações para as atividades não serem retomadas. Olha, a gente continuaria aqui falando pelo menos mais uma hora. Eu quero estender aqui no ar o convite para que vocês dois voltem para compor uma bancada sobre legalização das drogas. Porque eu acho que a gente precisa, assim como a gente está discutindo o combate ao crime organizado, com foco nos cassinos, eu acho que a gente precisa também discutir a questão do combate às drogas e da legalização ou não dos entorpecentes. Doutor Matheus, muito obrigado pela tua participação novamente aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Natalia, obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição para voltar. Um abraço também, doutor Silvio, foi um prazer. Doutor Silvio, foi um grande prazer entrevistá-lo. Eu, pessoalmente, como jornalista, sempre admirei muito a atuação do GAECO
Eu acho que é um órgão extremamente sério dentro do combate ao crime. Eu acho que é um exemplo do que dá certo dentro das nossas instituições públicas. Então, parabéns pelo trabalho. Estenda os meus parabéns aos outros promotores também que estão com o senhor no combate ao crime aqui na nossa região. Eu agradeço as palavras, agradeço a oportunidade aqui de também estar divulgando um pouco do trabalho que a gente faz. E agradecer também a participação do Dr. Matheus, debate em muito alto nível aqui, né? Muito obrigada pela participação e até a próxima. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre a campanha Julho Amarelo e o combate às hepatites virais. Você não pode perder. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã.